Olá, bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. A gente sempre fala da importância de compartilhar o vídeo, né? Porque a doutrina espírita, ela é tão esclarecedora, traz tanto entendimento que consola as dores, né? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva-se e compartilhe o vídeo se você gostou, claro. Clica no sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui e nos acompanhe também nas nossas redes sociais. Hoje, gente, nós vamos falar do bem que nos falta. Que bem é esse, não é? Bom, vamos pensar uma coisa. Qual é o nosso objetivo na vida? Evoluir, crescer, progredir, né? Ou seja, nos melhorarmos constantemente. Então, todo dia esse tem que ser o nosso objetivo. Ser melhor hoje do que eu fui ontem. Amanhã, ser melhor do que eu estou sendo hoje, né? Então, nessa busca por nós, por sermos melhores, né, nós devemos começar a fazer uma coisa que é difícil para a gente, né? Porque a gente quase nunca consegue colocar o nosso foco mental em alguma coisa e ficar ali por um determinado período, né? Nós temos que começar a vigiar a nós mesmos, né? E não só vigiar, é como diz Emmanuel, vigiar a nós mesmos, corrigindo-nos em tudo aquilo que nos desagrada nos semelhantes, né? Porque o que me causa desagrado no outro, eu preciso corrigir em mim mesmo, porque eu só enxergo no outro aquilo que eu tenho em mim. Não é? Então, vocês acham que foi sem motivo que Jesus nos aconselhou a vigilância e a oração, né? Vigiar é estar atento, né? E vigiar no contexto mais alargado, né, no contexto espiritual, diz respeito àquela necessidade de nós tomarmos certas precauções para que a gente consiga sustentar em nosso dia a dia o equilíbrio, a serenidade, a lucidez, o bom senso, né? Ou seja, diz respeito à necessidade da gente enxergar os nossos próprios defeitos, os nossos erros e nos corrigirmos, né? É aquela necessidade de vigiar para que nós percebamos os acontecimentos da vida, além dessas aparências superficiais, né? Para que a gente perceba a verdade, né? E por que isso é importante? Porque quando eu enxergo onde eu ainda erro, né? Qual é o engano que eu estou cometendo, qual caminho eu estou trilhando que está errado, né? Quando eu enxergo a minha fraqueza, os meus defeitos, quando eu enxergo realmente aquilo que acontece ao meu redor, eu posso tomar decisões mais acertadas, mais conscientes, né? É claro que sempre quando a gente fala de vigilância, tem a questão da tentação, né? Pois é só a gente pegar a frase de Jesus, né? Vigiar e orar para não cair em tentação. Por quê, gente? O que é a tentação? A tentação é esse impulso para a prática de alguma coisa que não é recomendável que a gente faça. Né? Ou seja, é aquele impulso dirigir para o pecado, né? Por quê? Porque tem origem nos nossos instintos inferiores, né? Ou seja, na nossa malignidade, na malignidade do tentador, né? O pecado, o que que é? É uma transgressão à lei, né? É ou de um preceito religioso, qualquer regra, né? Então, a tentação nada mais é do que aquele desejo intenso, né, que sempre tem origem em nós mesmos, né, muito embora possa ser estimulado por fora de nós, né? O André Luiz, lá no livro Ação e Reação, ele afirma, né, que cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio, né? No mesmo caminho, Emmanuel, pela psicografia de Chico, né, no livro Caminho, Verdade e Vida, diz algo muito parecido. Fala, ser tentado é ouvir a malícia própria, né? É abrigar aqueles instintos inferiores, aqueles desejos inferiores, aquelas necessidades mais baixas, né, em nós mesmos, porque ainda que o mal venha de fora,
ele só vai se concretizar, ele só vai perseverar se nós entramos em sintonia com ele, se nós nos afinizamos com ele aqui na nossa intimidade. Então, o mal só, a tentação só acontece se encontra ressonância em mim, né? Por exemplo, é, Emmanuel faz umas reflexões muito interessantes lá no livro Justiça Divina, em que ele fala assim: olha, tem muita gente aí muitas pessoas que criticam as autoridades, né? Fala, são verdugos do povo, né? Tiranizam, né? E o que que acontece? Quem são esses? Quem são esses que sempre criticam os outros, né? Chamam os outros de verdugos, de ditadores. Às vezes essa própria criatura está tiranizando o seu próprio lar, né? Está ali fazendo da vida em família um verdadeiro inferno. Né? Muitos aí reclamam, os recursos públicos têm que ser mais bem utilizados por esses administradores aí. Mas e dentro da própria casa? Você está vivendo além das suas possibilidades financeiras? Você está desperdiçando? Você está desperdiçando o seu tempo, o tempo do outro, recurso material? Pois é, né? A gente não enxerga o nosso próprio erro, não é? Né? Quantas vezes a gente, claro, né? A gente fala das guerras aí, mas a pessoa fica ali amaldiçoando a guerra, né? Mas dentro da própria casa, ela é aquela pessoa que traz a truculência, a violência, né? Trava uma verdadeira guerra com os familiares, né? Muitos falam aí, né, nós temos que socorrer a criança, aquela infância desprotegida, né? Pois é. Mas aí, o que que acontece? Na hora que um menino bate no vidro do seu carro pedindo algo para comer, pedindo uma esmola, te aborda na rua, você é o primeiro a ignorar ou então a enxotar, né? A verdade dói, né, gente? Dói. A verdade dói. Né? Aquelas pessoas que são muito inteligentes, né, que guardam aí, Emmanuel usa uma expressão muito interessante, Emmanuel fala, guardam enciclopédia na cabeça, mas será que essa pessoa tão inteligente, né, tem ali dentro da própria casa, às vezes um funcionário analfabeto ainda? Será que ele se dispõe a levar o alfabeto, as primeiras letras para aquele companheiro que está ali, aquele irmão que está na ignorância? Hum, pois é, né? Exatamente, né? Quantos de nós ainda não ficam aí, né, apregoando a caridade, né? Mas gostamos mesmo é daquele conforto individual, que é tudo para nós, né? E o outro dá seu jeito. Pois é, gente, né? Olha, todos nós temos anseios, todos nós temos desejos, temos necessidades. Agora, quando nós nos movemos na intenção de realizar esses anseios, esses desejos, né? A gente não se sente gratificado, né? Quando a gente move a nossa vontade na intenção de conseguir aquela aspiração, nossa, né? A gente se sente gratificado, né? Eu quero fazer um curso, então vou economizar aqui, não sei o quê. Você vai lá e consegue fazer um curso, né? Pois é. Essas coisas, elas nos impulsionam ao desenvolvimento pessoal, né? A superação de obstáculos, né? A obtenção de bem-estar. Só que muitas vezes nós não conseguimos direcionar bem essa busca para realizar os nossos desejos. Quando eu estou em desequilíbrio, quando eu guardo em mim emoções, sentimentos inferiores, né, quando eu deixo meu pensamento aí, né, sem disciplina, correr livre, quando eu faço aquilo que eu sei que é errado, que não é justo, toda vez que eu ajo desta forma, eu corro o risco de cair na tentação pela invigilância. Claro que aqui ninguém está falando contra a gente ter as coisas para o nosso conforto, não é isso.
né? A gente tem todo o direito de trabalhar e angariar as coisas para o nosso conforto. Só que existe uma diferença entre excesso e essencial, que a gente tem que aprender. Porque tudo aquilo que está em excesso na minha vida está fazendo falta para alguém. E eu tenho que compreender isso. Porque a vida é equilíbrio. Se eu estou vivendo no excesso, o outro está vivendo na precariedade. Agora, se eu vivo no essencial, o outro também vai viver no essencial. Né? Então, é a nossa invigilância, né, que muitas vezes nos faz aí correr sérios riscos, né, de cair naqueles abismos dolorosos dentro de nós mesmos. Por isso é muito oportuno quando Emmanuel nos aconselha a começar a busca pelo nosso melhoramento no ato da vigilância de nós mesmos. Agora, o que eu vou vigiar? Bom, a gente sabe que a nascente dos nossos pensamentos que comandam as ações, as palavras, o agir, são o sentimento. Então, preciso começar vigiando meu sentimento, né? Olha, a gente precisa considerar assim, a evolução é uma lei criada por Deus. Quando a gente está num planeta como o nosso, inferior, né, ainda de provas e expiações, esse imbróglio das horas aí, é que a gente se torna consciente da necessidade daquelas lutas que a gente deve empreender para nos libertarmos desses pesados fardos da ignorância em que nós nos encontramos. Quando a gente vem para o plano da matéria, que a gente reencarna, a gente traz conosco essa bagagem das experiências que nós já vivemos, né? Claro que a gente tem o esquecimento, mas a gente traz ali por intuição, né, as nossas necessidades evolutivas. E aí, exatamente aí que nós nos vemos diante das lutas contra os nossos instintos inferiores. Então, como é que eu vou entrar nessa luta? Que arma eu vou usar? A primeira é a vigilância. Porque quem não aprendeu a vigiar continua caindo nas mesmas tentações, cai nos mesmos enganos, nos mesmos erros, né? Então, vigiar é a nossa primeira defesa nessa batalha que eu preciso travar comigo para que eu me melhore, né? Então, eu tenho que me policiar nas minhas experiências para que eu não caia diante das investidas do mal, né? Desse mal que deturpa, da ignorância que desestimula, da sombra que entristece. Eu preciso começar a vigiar meus sentimentos, que são a nascente do meu pensamento, que comanda as minhas palavras e ações. Então, vigiar o sentimento é a primeira coisa. Aí depois eu vigio o meu pensamento, né? Porque vigiando meus pensamentos tomam outro rumo. Se eu vigio o meu pensamento, o meu falar fica mais equilibrado, os meus atos ficam mais pacificados, né? Pelo sentimento e pelo pensamento mais saudável. Então, vigilância é força que constrói as nossas boas tendências, os nossos bons hábitos, né? Então, nós temos que começar por aí, cuidando daquilo que nós sentimos, né? Então, o vigiai e orai, que Jesus nos adverte, é um alerta para todos os dias, né? Envolve a razão e envolve a emoção. Né? Razão, por quê? Porque a nossa faculdade de raciocinar, de aprender, de compreender, de ponderar, de julgar. E é através da nossa faculdade de raciocinar que a gente se conscientiza das nossas predisposições íntimas. E a emoção, porque é ela que nos ajuda a estabelecer, ali através de uma prece, uma sintonia mais intensa com o nosso Pai, com o plano espiritual, né? Com o plano espiritual superior, né? Para que a gente se fortaleça moralmente perante as nossas dúvidas e os nossos conflitos. Então, se a gente se dispõe à prática do bem, ao nosso aprimoramento, né, ainda assim tem um bem que nos falta, como diz Emmanuel, né? Emmanuel fala assim, olha, a gente precisa aprender a conjugar conselho e ação, palavra e conduta, né, na mesma onda de serviço renovador, porque aí sim, por fim, nós vamos compreender que o bem que nos falta
Não é o bem que ainda nós não desfrutamos, mas é o bem dos outros, em nosso próprio benefício, que cabe a cada um de nós fazer. Então, o bem que nos falta é aquele bem que eu não fiz ao outro. É o bem que eu não consigo estender a outra criatura. Este é o bem que nos falta. Ou seja, o bem que nos falta é trabalhar, é servir em prol do outro, sempre. Vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso, que o bem que me falta não é aquele bem que eu recebo, é o bem que falta eu fazer ao outro. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima. Tchau, pessoal.